Talvez ninguém tenha te dito isso com essa clareza. O Deus que te ensinaram a temer, talvez nunca tenha existido. E o vazio que você sente ao tentar rezar, o incômodo ao ouvir promessas de bênçãos condicionadas à obediência, não são sinais de incredulidade, são sinais de lucidez. Você não está perdido espiritualmente. Você está começando a acordar. E acordar, nesse mundo moldado pelo medo, dói. Dói porque você começa a perceber que grande parte do que te ensinaram sobre fé, espiritualidade e salvação foi construído não para te libertar, mas para te manter ajoelhado. Há uma dor que poucos homens têm coragem de nomear. A dor de se sentir desconectado de algo que deveria ser sagrado, de buscar um Deus que só aparece quando você se sente culpado. Um Deus que parece contar seus erros como um carrasco silencioso, pronto para te julgar. Mas e se essa imagem não for Deus, e sim um espelho das suas próprias feridas emocionais, projetadas num céu que nunca respondeu? E se a sua alma, silenciosamente, estiver pedindo uma espiritualidade sem chantagem emocional? Um caminho que não transforme fé em medo, nem obediência em mérito? Spinoza viu isso séculos atrás. Enquanto todos tentavam agradar um Deus com rosto, regras e recompensas, ele ousou olhar para o mundo e enxergar algo maior. Não um ser, mas uma substância. Não um juiz, mas o próprio fluxo da existência. Para Spinoza, Deus não é um alguém. É o todo. É o que acontece quando o vento toca a pele, quando o corpo respira em silêncio, quando o coração pulsa sem pedir permissão. Deus é a própria vida se movendo em cada partícula do agora. E você nunca esteve fora disso. Nietzsche, mais tarde, ecoou essa verdade com um grito que ainda assusta. Deus está morto. Mas ele não falava do sagrado, falava da mentira. Do Deus moralista criado para controlar. Do Deus que se alimentava da sua culpa e fazia você sentir vergonha da própria sombra. A morte desse Deus não é o fim da fé, é o renascimento dela, porque só quando esse ídolo morre, o divino verdadeiro pode começar a respirar dentro de você. Você sente isso, não sente? Que algo na sua conexão espiritual está rompido. Que por mais que tente, por mais que siga os rituais, falta algo essencial. Falta verdade, falta liberdade, falta vibração. A culpa constante não é sinal de presença divina. É sintoma de um sistema que sequestrou sua espiritualidade e te ensinou a se odiar em nome de Deus. Mas talvez, só talvez, você esteja começando a lembrar. Lembrar que nunca precisou merecer Deus, porque você é parte dele, porque você já vibra nele, porque você é a expressão viva do que chamamos de sagrado. E essa lembrança pode mudar tudo. Cuidado com o Deus que julga mais do que liberta. Você foi ensinado a temer Deus, a temer o erro, a temer até seus próprios pensamentos. Desde cedo, a sua alma foi condicionada a associar espiritualidade com punição, fé com vigilância, silêncio com culpa. Mas no fundo você sempre sentiu que algo estava errado, que essa imagem de um Deus severo, sentado num trono, anotando seus deslizes como se fosse um policial cósmico, não fazia sentido, porque esse Deus não liberta, ele aprisiona. E o divino verdadeiro não aprisiona, ele expande. Spinoza sabia disso. Ele enxergava o sagrado não como um personagem com vontades humanas, mas como o próprio tecido da realidade. Deus, para ele, não é alguém que exige rituais, é a própria existência em sua forma mais pura. Deus não castiga, não premia, não testa. Ele simplesmente é. E por ser inclui. Inclui você com suas falhas, suas dúvidas, seus abismos. Inclui sua sombra, sua raiva, seu medo. Não como pecados, mas como partes do todo. Como expressões da mesma fonte que move as estrelas e move o seu peito agora, nesse instante. Você já percebeu como a culpa nos afasta da consciência? Como é impossível acessar estados profundos de paz quando estamos presos à ideia de que precisamos nos purificar para merecer existir? A frequência da culpa é pesada, é densa,
É o oposto da presença divina, porque o divino não exige que você se prove. Ele convida você a se perceber, a se lembrar de que você já é parte dele, antes de qualquer regra, antes de qualquer perdão. Essa visão não é confortável para quem foi doutrinado pelo medo, mas é libertadora para quem ousa despertar, porque se Deus não julga, você pode parar de se julgar também, pode começar a se acolher, a se observar com verdade, a se perdoar com lucidez. E nesse espaço silencioso, onde o medo se desfaz, algo sagrado começa a emergir, a sensação de pertencimento ao todo. A lembrança de que você não está separado da fonte, você é a própria fonte se expressando em forma de homem, em forma de dor, em forma de vida. O Deus que julga nunca foi Deus. Foi um reflexo do controle, uma invenção para manter corações cativos, mas você não nasceu para ser cativo. Você nasceu para expandir, e essa expansão começa quando você deixa de temer a presença divina e começa a habitá-la, buscar Deus fora, quando Ele é a substância de tudo. Existe uma angústia silenciosa em buscar algo que parece sempre distante. Você olha para o céu, para os templos, para os livros, e sente que Deus está sempre em outro lugar, como se a divindade fosse uma promessa futura, uma meta inalcançável, algo que só os puros ou escolhidos merecem acessar. E nessa busca constante por um Deus fora de si, você se perde de si mesmo, porque a religião institucionalizou a ausência, transformou a espiritualidade em uma corrida, quando na verdade sempre foi um retorno. Spinoza enxergou isso com olhos de poeta e mente de filósofo. Para ele, Deus não está em algum lugar. Deus é o próprio lugar. Deus é a substância de tudo o que existe. O que você toca, o que você sente, o que você pensa, tudo é manifestação do divino, até mesmo a sua dor, até mesmo o seu silêncio, até mesmo os momentos em que você se sentiu esquecido por Deus, ali também estava Ele, se revelando na ausência, na espera, no vazio. E se você começasse a perceber o cotidiano como revelação, e se lavar a louça fosse um ato sagrado, e se o barulho do vento fosse uma prece, e se caminhar em silêncio fosse uma forma de oração, a prática não está nos rituais grandiosos, está na atenção plena ao que é, está em contemplar o mundo com olhos de quem sabe que tudo vibra com a mesma essência. Está em lembrar que cada átomo, cada gesto, cada pensamento carrega a assinatura do divino. Você não precisa ir longe, você precisa ir fundo, precisa parar de procurar Deus como se ele fosse uma resposta escondida e começar a senti-lo como a própria pergunta, a própria presença, a própria vida, porque quando você busca do lado de fora, o que vibra no seu centro se frustra, mas quando começa a habitar o instante com consciência, tudo muda. O comum se torna extraordinário. O simples se torna sagrado. O vazio se torna pleno. O erro não foi seu, foi do sistema que te ensinou a procurar o infinito com olhos condicionados à escassez. Mas agora você pode ver diferente, pode respirar diferente, pode estar, simplesmente estar. E nesse estar, perceber que sempre esteve. Deus não estava ausente, você só estava distraído. Mas agora você começa a lembrar. Quanto mais você tenta agradar Deus, mais se afasta da presença divina. Há uma ansiedade escondida em muitos corações espirituais. Uma ânsia por acertar, por agradar, por ser digno de uma bênção que nunca vem, como se Deus fosse um chefe emocional, esperando que você cumpra metas invisíveis para então conceder migalhas de presença. Você já sentiu isso? O esforço constante para fazer tudo certo. A tentativa de limpar pensamentos, purificar intenções, anular desejos, não por compreensão, mas por medo, medo de não ser aceito. Medo de ser rejeitado por algo que, dizem, vê tudo. Mas Spinoza quebra esse ciclo. Ele desmonta essa estrutura mental de troca, de barganha, de merecimento. Ele revela que Deus, sendo a própria realidade, não tem ego. E por não ter ego, não precisa ser agradado, não exige aplausos,
não espera obediência. Ele simplesmente pulsa, ele vibra, ele manifesta. E você, ao tentar constantemente agradá-lo, se desconecta da vibração espontânea da vida, porque a obsessão pelo certo te torna rígido, te afasta do fluxo, te torna um servo da culpa, não um canal da presença. A verdadeira espiritualidade não nasce da tentativa de impressionar o divino. Ela nasce do alinhamento interno, quando intenção e ação dançam no mesmo ritmo, quando você não age por medo de punição, mas por integridade com aquilo que sente ser verdade. Quando o bem não é uma obrigação moral, mas uma expressão natural da sua consciência em paz. Nesse estado, tudo se harmoniza, o corpo relaxa, a mente desacelera, o coração encontra coerência. Você não foi feito para agradar, foi feito para vibrar, para expandir, para perceber o sagrado não como alguém a ser conquistado, mas como uma frequência que se habita com autenticidade. E cada vez que você tenta merecer o que já é seu por natureza, se afasta um pouco mais do agora, porque o agora não exige performance, exige presença, não exige perfeição, exige verdade. Então respire, solte, observe. E talvez você perceba que o Deus que você tanto tenta agradar já está aqui, dentro, silencioso, vivo, esperando apenas que você pare de tentar e comece a ser. Espiritualidade silenciosa que não depende de religião. Você foi condicionado a acreditar que fé precisa de um lugar, que conexão espiritual depende de um altar, de uma autoridade, de um ritual. Mas talvez sua alma já tenha percebido o contrário, que muitas vezes, dentro das estruturas religiosas, o que deveria ser sagrado se torna repetição vazia, que as palavras perdem o sentido, que a emoção se dissipa, que o silêncio interno, ao invés de crescer, é abafado por promessas e regras que não conversam com a sua dor. Spinoza, ao olhar para o mundo como templo, ressignificou o sagrado. Ele te convida a não precisar mais de mediadores para sentir Deus, porque o verdadeiro templo é sua consciência, o verdadeiro altar é sua presença. E a fé mais pura não se expressa em ritos, mas em escolhas conscientes. Quando cada decisão carrega intenção, quando cada gesto tem presença, quando cada respiração se torna um retorno ao que é essencial. A neurociência começa a confirmar o que os antigos místicos sempre souberam, que estados de conexão profunda com o divino não são criados apenas por orações, mas por coerência. Coerência entre o que o coração sente e o que o corpo faz. Ondas cerebrais em estado alfa. Frequência cardíaca em sintonia com o momento. Respiração que acalma. Atenção que integra. Tudo isso é espiritualidade em forma de corpo, em forma de vida. A religião, em muitos momentos, tentou domesticar o sagrado, mas o sagrado não se domestica. Ele escapa dos discursos, ele não se prende à liturgia, ele não se reduz a um dogma. O sagrado verdadeiro se manifesta no silêncio do agora, na forma como você toca um objeto com atenção, no modo como você escuta alguém sem querer responder, no instante em que você escolhe não reagir e apenas estar. Você não precisa de mais conhecimento espiritual. Você precisa de mais presença. Precisa parar de buscar o transcendente como se fosse um prêmio e começar a percebê-lo como um estado de ser. Porque quando você está inteiro no que faz, quando sua atenção repousa no instante sem ansiedade por mais, ali Deus respira com você, sem palavras, sem véus, sem intermediários, apenas presença. E isso já é fé, já é templo, já é sagrado. O oceano que não percebe que já é Deus. Você vive tentando provar que é merecedor, que é capaz, que é bom o bastante para ser visto, aceito, amado, até por Deus. Mas talvez ninguém tenha te dito que essa busca é como a de uma onda tentando provar que é o oceano. Você tenta ser sagrado sem perceber que já é. Você tenta alcançar Deus sem notar que Ele pulsa em você, em cada célula, em cada silêncio, em cada vez que você respira sem esforço.
Spinoza disse: a parte contém a totalidade, não como metáfora, mas como verdade. Você não é uma peça solta tentando voltar para casa. Você é a própria casa, é a própria divindade em forma passageira, a onda que carrega o todo, mas se esqueceu disso. E nesse esquecimento, começa o sofrimento. Começa a comparação, começa a sensação de que falta algo, mas nada falta. Apenas a lembrança de que tudo o que vibra no universo vibra também em você. Nietzsche, com sua contundência, trouxe a cisão necessária. O Deus moralista precisava morrer. Não porque a espiritualidade morreu, mas porque a espiritualidade real não nasce onde há medo. O Deus da culpa, do castigo, da obediência cega, esse precisava desaparecer, para que emergisse o sagrado vivo, o Deus silencioso que não exige, mas se revela, que não julga, mas pulsa, que não observa de fora, mas respira de dentro. Você tenta ser melhor, mais evoluído, mais digno, mas o divino não exige sua evolução. Ele já é você. A própria busca espiritual pode ser um véu quando nasce da negação de quem você é. Não é evoluindo que você se conecta. É lembrando, é voltando ao simples, ao verdadeiro, ao que sempre esteve aí, sua existência como expressão do todo. A onda não precisa provar que é oceano, ela só precisa parar, sentir, permitir-se, e ao fazer isso, tudo se dissolve, a busca termina, o medo some, o ego relaxa e a presença acontece. Essa é a espiritualidade que Spinoza aponta. Essa é a liberdade que Nietzsche grita. Essa é a lembrança que sua alma sempre carregou. E agora, começa a despertar. Spinoza e o divino que te habita, a verdade que não precisava ser dita. No fim de tudo, talvez você perceba que a jornada espiritual nunca foi sobre encontrar algo fora, mas sobre lembrar o que sempre esteve dentro. Spinoza não te ofereceu um novo Deus. Ele te ofereceu uma nova forma de ver, de sentir, de existir. Mostrou que o sagrado não se esconde nas alturas, mas se revela na sutileza do instante, na simplicidade do ser, na inteireza de quem respira com presença. Nietzsche, com sua força desconstrutora, completou esse caminho ao revelar que a morte do Deus moralista era apenas o começo, porque quando essa ideia sufocante de divindade se dissolve, algo puro nasce, algo que não se explica com palavras, algo que não precisa de dogma para ser real. Um Deus vivo, pulsante, interno, que não precisa ser acreditado porque pode ser sentido, no silêncio, no corpo, no agora. Eles mentiram sobre Deus, porque um Deus livre cria homens livres, e homens livres não se curvam facilmente, não obedecem sem consciência, não se deixam manipular pela culpa. Por isso tentaram apagar essa filosofia. Porque um homem que sente Deus em si não se vende. Um homem que habita o sagrado em cada gesto não precisa mais da permissão de ninguém para ser inteiro. Ele se basta. E talvez esse seja o maior milagre, perceber que você é templo, que sua dor, sua lucidez, sua dúvida, tudo faz parte do divino em movimento, e que não é preciso provar nada, agradar ninguém, merecer qualquer coisa. Basta habitar a verdade com coragem, silenciar o barulho e sentir. Sentir que já está, que já é, que sempre foi. Reconstrua sua fé com o silêncio, com a presença, com a natureza, não com o medo. O verdadeiro sagrado não precisa de testemunhas, precisa de consciência. E se isso ecoa em você, talvez seja porque algo antigo, algo muito antigo, está finalmente despertando. Se você chegou até aqui, se assistiu até o final, me ajude com um gesto simples, mas poderoso. Inscreva-se no canal, ative o lembrete. E mais do que isso, deixe seu comentário abaixo com as palavras: eu já sou o templo. Somente quem assistiu até o fim vai entender. Os fracos vão se confundir, os fortes vão se reconhecer.